estamos chegando apenas ao fim de mais um calendário, estamos chegando também ao fim de mais uma série, a outra história do Natal. E nós desenvolvemos e realizamos esta série para falar de uma outra história que não se fala do Natal, mas que deveria ser contada, porque este sim é o verdadeiro sentido do Natal. Isso que nós temos conversado sim tem tudo a ver com o Natal para nós que somos cristãos. O mês de dezembro ele é inundado por fatos que nós acostumamos ou fomos ensinados a identificar como componente do Natal, mas que não representam o verdadeiro Natal, ou pelo menos não deveriam representar para nós cristãos. Enquanto muitos acreditam que Natal esteja relacionado à comida, a dar e receber presentes, a amigo secreto, a assistir Roberto Carlos, a gente está querendo contar uma outra história de Natal. Queremos falar daquilo que não se fala no Natal. Queremos contar uma história e relembrar que nesta época de Natal, a verdadeira história de Natal a ser contada, a verdadeira história cristã de Natal é a história da expectativa pela vinda de Jesus. A verdadeira história de Natal a ser contada nesses dias de Natal. Natal é uma época propícia para se lembrar que nos céus nós temos um Deus que nos quer bem, que quer nos conceder o seu favor. O Natal cristão é uma época propícia para se falar que a grande história do Natal é a história de um bebê que nasceu para morrer. A história de alguém que nasceu para morrer, para que nós pudéssemos viver. Aquele bebê que os presépios retratam na manjedoura, o menino Jesus, ele já nasce alvo da ira de Deus, por causa dos nossos pecados. E Jesus morreu para que pudéssemos viver. Essa é a grande história do Natal. E hoje eu vou finalizar contando a última outra história do Natal. Uma história que talvez vocês nunca tenham ouvido. Eu vou contar para vocês a outra história de Natal, que é o Natal que não acaba, que é o Natal que não precisa acabar. Eu quero contar para vocês nessa manhã como viver o Natal todos os dias de nossas vidas. E para te contar essa outra história de Natal, me acompanhe, por favor, na leitura de Lucas, capítulo 2, versículos de 21 a 40. Nós vamos contar a outra história de Natal, o Natal que não acaba, o Natal que não termina. Já pensou como seria bom ganhar presente todos os meses do ano, fazer aquela mesa farta todos os meses do ano, ouvir Roberto Carlos todos os meses do ano? Não, isso não, misericórdia. É porque é uma outra história de Natal, porque não tem nada a ver com isso. Mas como é que seria viver o Natal todos os dias do ano? Vamos ver o que Lucas nos diz neste relato. Assim fala o Senhor conosco através de sua palavra. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelos anjos antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, ou seja, de Jesus e de Maria, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Essa era uma lei que existia em Israel. Todo primeiro filho homem deveria ser consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Versículo 25 diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. E este homem, diz a Bíblia, que ele era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Diz o versículo 27 que movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo.
E aí, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes pedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará sua alma. E estava ali, diz o versículo 36, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Agora olha que interessante a característica dessa mulher, ela nunca deixava o templo. E essa não é a principal característica dela. A principal característica dela é essa: ela adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Até aqui. Como é comum em todos os anos, o mês de dezembro, ele é o mês, na minha impressão, na minha consideração, parece-me que o mês de dezembro é um mês que ele é dividido em duas partes, mas não duas partes iguais. Para mim parece que o mês de dezembro, ele é dividido do dia 1 até o dia 25, e do dia 26 ao dia 31. Eu tenho a impressão que quando a gente chega em dezembro, o mês é dividido dessa forma, de 1 a 25 e de 26 a 31. Nesta primeira parte do mês de dezembro, de 1 a 25, nessa primeira parte, as pessoas estão geralmente pensando no que vão comprar, no que querem ganhar, aonde e com quem pretendem passar o dia de 24 e aquela noite até o dia 25. Nessa primeira parte do mês, os pensamentos estão ocupados com o que e quem vai cozinhar o que e aonde vamos comer tudo isso que vai ser cozinhado. A primeira parte do mês de dezembro, as pessoas estão pensando no que vão comprar, no que elas querem ganhar, o que vai acontecer nessa primeira parte. E é por isso talvez que a primeira parte do mês de dezembro pareça que nós estamos chegando ao apocalipse, principalmente quando vai chegando perto do dia 24, porque as estradas estão cheias, os shoppings estão lotados, as pessoas parecem estão com pressa, parecem estão estressadas, e o mundo realmente parece que vai acabar na noite do dia 24, porque existe uma agitação até chegar esse dia. Parece que tudo que não foi feito o ano inteiro tem que ser feito até o dia 24. E as pessoas estão então agitadas até essa data. Só que acontece algo na noite do dia 24, e talvez seja isso o que as pessoas chamam de a magia do Natal. Eu não acredito em magia do Natal, mas talvez seja isso que as pessoas considerem ser a magia do Natal. Porque na noite do dia 24, aquelas pessoas que estavam estressadas e agitadas nessa noite mágica, agora estão calmo, sereno, tranquilo. As ruas da cidade parece que estão desertas, tranquila a cidade, pelo menos a cidade onde nós moramos, né, porque o litoral está fervendo, mas
a cidade está tranquila, você consegue trafegar normalmente, sem trânsito, e esse clima que toma conta do mês, esse clima apocalíptico, agora dá lugar, na noite do dia 24, a um clima de paz, a um clima de amizade, a um clima ameno, talvez proporcionado pela comida e pelos presentes, quem sabe. Nessa noite do dia 24, pessoas que não se falavam o ano inteiro, agora passam a se falar para dar aquela famosa saudação, Feliz Natal. Se beijam, se abraçam, se cumprimentam. Os amigos que eram secretos agora revelam a sua identidade. E aí surgem diversos motivos para brindar e celebrar. E alguns celebram e brindam tanto que depois de tantos brindes até esqueceram porque foi o primeiro brinde e acabam exagerando. E a noite do dia 24, então, parece um anestésico para tudo que aconteceu no ano. Porque a gente vai entrando nesse clima de paz, alegria, e aí chega a meia-noite. E então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Pior que Roberto Carlos no Natal é só Simone, né? Aqui a música. Então é Natal e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo e do amor como um todo. Parece algo realmente transformador. A noite do dia 24 parece algo diferente. A comida está na mesa, os presentes são abertos, risos e músicas são ouvidos de longe por muitos. E muitos brindes são feitos, e alguns exageram nos brindes, e continuam a beber e se embriagar sem lembrar mais porque estavam brindando. Tudo que acontece nessa primeira parte do mês de dezembro é para nos levar a chegar até essa noite do dia 24. E aí então todos vão dormir e acordam no dia 25, e ainda sobre os efeitos do dia 24, porque ainda sobrou muita comida. E aí se você é muito chique, você faz uma comida francesa, o restaurant, ou você faz uma comida japonesa, o que sobrou da noite passada, e aí você passa aquele dia 25 mais tranquilo, mais light, ainda sobre os efeitos dessa noite tão especial. O fato é que, como todos os dias do ano, o dia 25, ele também tem 24 horas. E ele acaba, como todos os dias do ano. E quando o dia 25 acaba e a gente entra nessa outra metade do mês, aí parece que o apocalipse volta, né? Porque os shoppings voltam a estar lotados agora para trocar os presentes, as estradas voltam a estar lotadas agora pensando na virada do ano, né? Os jornais nos trazem diversas notícias terríveis do dia depois de ontem. Estradas lotadas, shopping lotado. Eu li no jornal que o Michel Teló vai fazer o show da virada em algum lugar. Corre o risco de você encontrar com ele, então tome cuidado com isso. Tudo acontece nesse dia depois do ontem. Alguns amigos voltam a ser secretos. Aqueles que exageraram nos brindes se envolvem em acidentes de trânsito. E muitos que falaram para você Feliz Natal talvez não vão falar com você mais durante todo o ano. E aí quando eu olho para a segunda metade do mês de dezembro, eu fico me perguntando o que aconteceu com o Natal? Aonde está aquilo que as pessoas chamavam de magia do Natal? O que aconteceu com os sentimentos de alegria, de paz, de amor e união? Será que o Natal tem prazo de validade? Será que ele acaba no dia 25? Eu tenho a mesma dúvida que o Lino. Vocês conhecem o Lino, do Charlie Brown? A dúvida dele é a minha dúvida. Por que temos que ser bons uns com os outros somente no Natal? Por que não podemos ser bons uns com os outros todos os dias? Eu tenho essa dúvida sincera no meu coração. Porque no dia 25, por Natal ser chamado de uma festa cristã, está todo mundo em paz. Todo mundo querendo praticar o bem. Ué, mas não precisa praticar o bem e ficar em paz no resto dos outros dias do ano? O que nós lemos
de Lucas capítulo 2, ele pode nos ajudar a pensar um pouquinho nisso. Ele pode nos ajudar a compreender por que muitos encaram que o Natal tem prazo de validade e ele dura só até o dia 25, e por que para outras pessoas ele parece que dura muito mais, os efeitos do Natal parecem que dura muito mais tempo. Por que para alguns a paz e a alegria só dura até o dia 25 e para outros parece que vai muito além? Por que para algumas pessoas a tranquilidade e a serenidade só dura até o dia 25 e outros conseguem estender tanto tempo mais isso? Já parou para se perguntar por que para algumas pessoas a fé e a espiritualidade só se destaca e é praticada no dia 25 e outras pessoas conseguem viver tão intensamente a sua fé e espiritualidade os outros dias do ano? Eu acho que esse texto de Lucas ele pode nos ajudar a pensar um pouquinho nisso. Se nós pararmos para pensar um pouquinho no contexto do texto de Lucas que nós lemos, se voltarmos a alguns versículos, vamos lembrar que Jesus tinha acabado de nascer. Como vimos na mensagem da semana passada, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnou, nasceu, veio ao mundo na pessoa de Jesus, e um pequeno grupo de pessoas simples e humildes contemplaram esse grande acontecimento, e uma multidão de anjos nos céus louvaram a Deus pelo maior acontecimento da história humana. Jesus tinha acabado de nascer. Aquilo que pessoas consideram que é o Natal, que é o nascimento de Jesus, tinha acabado de acontecer. Porém, no texto que nós lemos, no versículo 21, diz que passaram-se 8 dias. Passaram-se 8 dias e já não tinham mais anjos cantando no céu. Passaram-se 8 dias e já não tinha mais a celebração deste nascimento tão importante na história humana. Passaram-se 8 dias e aquela festa e alegria dos pastores que compartilharam com todos os anúncios de Deus, parece que se silenciou nesses 8 dias e Jerusalém voltou a estar normal. Parece que esse grande acontecimento histórico, depois de 8 dias, já era um acontecimento normal, do cotidiano. E é justamente nesse momento de silêncio dos 8 dias, depois de 8 dias, surge um homem na narrativa bíblica chamado Simeão. E esse cara chamado Simeão, ele é interessante porque ele é um dos tipos de personagens bíblicos que ele aparece uma única vez na narrativa bíblica, traz a sua contribuição e depois a Bíblia nunca mais fala dele. É um personagem que nós chamaríamos de anônimo, porque a Bíblia não fala de que família ele era, o que ele fazia e quais eram as grandes ambições de vida, se a gente pode dizer assim, qual era a sua profissão, a sua ocupação. Mas é interessante que a Bíblia, quando ela vai falar de anônimos, quando ela quer falar dos seus heróis, ela faz questão de destacar suas qualidades. Olha o que a Bíblia fala deste homem chamado Simeão, depois desses 8 dias que Jesus nasceu. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Este anônimo, que a Bíblia não fala quem era a sua família, qual era a sua ocupação, o que ele fazia, ela destaca 3 características dele. A Bíblia diz que ele era um homem justo e piedoso. A Bíblia diz que Simeão esperava a consolação de Israel, e a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. A história de uma vida inteira, resumida em 3 pontos: ser justo e piedoso, estar esperando a consolação de Israel, Santo está sobre ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a sua vida pudesse ser resumida, como é que seria o resumo da sua vida? A Bíblia quis resumir a vida de Simeão e ela resumiu com esses 3 pontos: justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Mas e a sua vida? Se a gente fosse fazer um resumo da sua vida agora em 3 pontos, qual seria o resumo da sua vida? Será que algum desses pontos estaria no resumo da sua vida? Se alguém fosse contar a história da sua vida em 3 pontos, será que um desses 3 pontos estaria na sua história? Será que estaria na minha história? A gente poderia meditar um pouquinho nesses 3 pontos e em como a Bíblia resume a vida deste homem. Eu só quero me atentar a um. A Bíblia diz que além de ser justo e piedoso e o Espírito Santo está sobre ele,
a Bíblia também diz que este homem esperava a consolação de Israel. Para um leitor desatento, ou para alguém que está começando a ler a Bíblia agora, essa informação passaria desapercebido, mas ela é de suma importância para a gente compreender o texto nesta manhã. Diz a Bíblia que Simeão estava esperando a consolação de Israel. Só que Simeão vivia em uma época, no primeiro século, onde fazia 400 anos que Deus não se revelava. A gente ouviu na série passada, né, Thanksgiving, que foi uma série que a gente fez sobre Malaquias. Malaquias foi o último profeta que Deus levantou e para quem Deus se revelou no Antigo Testamento. De Malaquias até João Batista, Deus não se revelou para mais ninguém. São 400 anos do que a gente chama de silêncio profético. 400 anos sem Deus falar. 400 anos sem Deus se direcionar ao seu povo. Portanto, quando a Bíblia diz que Simeão esperava a consolação de Israel, a Bíblia está falando de um homem que vivia em uma geração onde não existia fé. O criamento da fé na nação. A Bíblia está falando de um homem que esperava a consolação de Israel em um ambiente de fé, que existia a prática religiosa, mas não existia a devoção a Deus. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque fazia 400 anos que Deus não se revelava para o povo, mas o povo continuava indo para o templo sábado após sábado, todo final de semana o povo estava indo ao templo. Fazia 400 anos que Deus não se revelava para o povo, mas o povo continuava fazendo sacrifícios para Deus, se relacionando com Deus através das práticas religiosas. 400 anos que Deus não se revelava ao povo, mas o povo se expressava para Deus, tentava se comunicar com Deus. Fazia 400 anos que Deus não estava mais lá, mas o povo continuava agindo como se ele estivesse lá todos os dias. Isso para mim é assustador, pensar que fazia 400 anos que Deus não estava presente, e eles nem se deram conta. A vida continuou no automático, como se Deus estivesse ali, como ele sempre esteve. Mas fazia 400 anos que ele já não estava mais ali. Falando um pouquinho sobre esse fato, desse esfriamento da fé, desse silêncio de Deus, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, é um livro pequeno, simples, chama Adoração como Jesus Ensinou. E ao falar sobre esse período de silêncio profético, Judson Cornwell, ele diz o seguinte: nos anos em que se seguiram a essa profecia, não ocorreu um ajuntamento de adoradores de Deus, nem apareceu um grande profeta. Seguiram-se anos de trevas, de apostasia e de afastamento de Deus. É possível que os únicos fatores que ainda mantinham a nação coesa fossem o templo e a promessa da vinda do Messias. Mas até mesmo esses elementos, templo e a promessa da vinda do Messias, e se encontravam enfraquecidos devido à ausência de uma palavra ungida da parte de Deus. A religião deixara de ser uma bênção e passara a ser um peso. A alegria da adoração fora substituída por intermináveis rituais que afetavam todos os aspectos da vida do judeu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que a religião deixa de ser uma bênção para se transformar um peso? Quando ela deixa de transformar a vida. Quando ela passa a ser apenas uma prática, uma exigência, algo que eu tenho que fazer porque eu sempre fiz, todo mundo fez. Quando que a adoração deixa de ser uma alegria? Quando a pessoa adorada, no caso Deus, é substituída pelos instrumentos, pela forma de adoração. Damos mais ênfase à forma e aos instrumentos de adoração do que a pessoa a ser adorada. Então, aí nesse momento, adorar deixa de ser uma alegria. Esse é o ambiente de fé que Simeão vivia. É nesse ambiente de fé que este homem esperava a consolação de Israel.
Um ambiente onde Deus não estava mais presente e as pessoas fingiam que estava tudo bem. Porque elas ainda tinham uma religião, elas ainda podiam praticar a sua religiosidade. E aí quando eu olho para o cenário onde Simeão aguardava a consolação de Israel, ele esperava por algo que Deus fosse fazer, eu fico me perguntando se nos nossos dias é muito diferente da época de Simeão. Será que também que nos nossos dias não existem pessoas que estão mais preocupadas com a aparência religiosa do que com relacionar-se com Deus verdadeiramente? Será que nos nossos dias, assim como nos dias de Simeão, também não tem pessoas que substituem o relacionar-se com Deus pelas práticas religiosas? Eu tenho a impressão que nos nossos dias não é diferente nos dias de Simeão, onde pessoas fazem de conta que Deus está presente, mas Deus já não está ali faz muito tempo, porque no lugar que Deus está presente, sempre tem transformação de vida. Tem um vídeo brilhante que fala um pouco sobre isso, sobre o fato de as pessoas fingirem de conta que Deus está presente em suas vidas. É um vídeo curtinho, preste atenção no que diz nesse vídeo. Jesus, essa é a sua época do ano. Uau! Obrigado, gente, mas isso é meio estranho. Estranho? Como assim? Nós fazemos isso todo ano. É, mas vocês não me procuraram o ano inteiro. Essa é sua hora de brilhar, Jesus? É, você é o significado do Natal. Você é a razão dessa data? Mas eu não quero ser só a razão dessa data. Eu quero estar presente em todas as épocas de suas vidas. Ai, que fofo! Você é um bebezinho tão lindo! Obrigada por nascer, Jesus! Mas eu não sou mais um bebê. Eu não estou numa manjedoura. Estou numa manjedoura, mas é mais do que isso. Eu quero um relacionamento diário com vocês. Mas, Jesus, você pode esperar pela Páscoa. É, e tecnicamente pelas orações antes das refeições, certo? E ação de graças meio que é seu também. É, mas eu não quero só os feriados. Eu quero um relacionamento diário com vocês. Mas, Jesus, você está em minha vida todos os dias. Eu tenho uma cruz na parede e um adesivo de peixe no meu carro. É, nós sabemos que você está aqui o ano todo. Se vocês sabem que eu estou aqui o ano todo, por que vocês me tratam como se eu não estivesse? Você ainda tem aquele Jesus de plástico? Interessante essa encenação. O ator, o galã do filme, ele diz uma frase que para mim é marcante. Ele diz o seguinte: se vocês sabem que eu estou aqui todos os dias, por que vocês me tratam como se eu não estivesse? Onde está a sua vida? Claro que está. Você ama Jesus? É claro que eu amo. É porque a gente vive de maneira como se ele não estivesse. Porque às vezes a gente consegue pecar descaradamente, como se ele não estivesse presente e vendo o que a gente está fazendo. Muito se fala que o Natal é uma festa cristã. Alguns inclusive dizem que esta data foi a data que Jesus nasceu. É dito que este momento é momento de paz e alegria. E eu me pergunto, é só no Natal que é momento de paz e alegria? É só no Natal que é o momento de celebrar que Jesus nasceu? Assim como nos dias de Simeão, ainda hoje muitos acreditam que Jesus está aqui, mas vivem como se ele não estivessem. Assim como nos dias de Simeão, muitos até têm as suas práticas religiosas, mas são práticas religiosas vazias, porque não transformam suas vidas diariamente. Assim como nos dias de Simeão, nós corremos o risco de pensar que estamos nos relacionando com Deus, quando na verdade Deus nem está presente nos nossos relacionamentos. Se nós entendermos a gravidade do cenário que Simeão estava vivendo, desse silêncio de Deus, mas mesmo nesse ambiente de esfriamento da fé, ainda Simeão se manter firme, num relacionamento intenso com Deus,
Nós precisamos nos perguntar nessa manhã, como que Simeão conseguia esperar pela consolação de Israel, no momento onde todos fingiam apenas esperar? A grande pergunta a gente fazer ao ler esse texto é perguntar para nós mesmos como que Simeão sustentava a sua fé e a sua devoção a Deus quando a maioria das pessoas fazia isso apenas superficialmente. Uma boa pergunta para nós entendermos esse texto nessa manhã seria nos questionar como que podemos esperar por aquilo que poucos estão esperando ao nosso redor. 26 nos dá uma boa indicação disso, porque o versículo 26 nos diz que fora-lhe revelado para Simeão pelo Espírito Santo que ele, Simeão, não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Eu creio que Simeão conseguia sustentar a fé, mesmo no ambiente sem fé, porque a fé dele não estava baseada no momento histórico, na política do seu país, na economia do seu país, nas circunstâncias ao seu redor. A fé de Simeão estava sustentada naquele que prometeu. Às vezes algumas pessoas poderiam estar preocupadas, ansiosas, porque o governo está mudando, porque o império é um império duro, cruel, e as pessoas falam, mas você, Simeão, você não está com medo? Ele fala, não. Por que não? Porque Deus me fez uma promessa. As pessoas, não sei se Simeão era alguém de idade, mas talvez se fosse um velhinho e ficasse doente, as pessoas falavam, ih, Simeão, agora acho que quero que você vá embora. Ele fala, não vou não. Como você sabe? Deus me prometeu que eu não ia morrer antes de ver o mover dele na minha vida, na minha história. A fé de Simeão não estava baseada nem na promessa em si, mas estava baseada no Deus que promete, que não mente, que sempre cumpre aquilo que ele prometeu. Eu olho para a história de Simeão, gente, eu fico pensando assim, como que a nossa vida seria se a nossa fé não estivesse baseada na economia do país, na empresa que trabalhamos, na fé coletiva, mas estivesse baseada no Senhor. Pensar como que a sua vida seria se nós também vivêssemos de acordo com o propósito de Deus. Simeão não estava nem ligando que o quão cruel era o imperador romano. Simeão não estava nem aí que a nação inteira estava experimentando de um esfriamento de fé, porque ele vivia por um propósito de vida. Deus me prometeu que eu não vou morrer antes de ver a salvação dele. E não importa o que acontecia ao seu redor, porque os olhos dele estavam esperando aquilo que Deus ia dar para ele, aquilo que Deus ia fazer na vida dele, aquilo que Deus ia fazer na história dele. Você consegue imaginar como seria a nossa vida se vivêssemos da mesma forma? Como seriam nossas vidas se nossos olhos não estivessem voltados para as circunstâncias ou para o que queremos, mas para aquilo que Deus quer para nossas vidas? Como seria diferente a nossa vida se a gente não tivesse de olho na doença, nos conflitos, nas necessidades, mas tivesse com os nossos olhos voltados para Deus, como esperando a mão de Deus se agitar e fazer alguma coisa? É assim que Simeão vivia. Que ele ia fazer alguma coisa e que eu não vou morrer antes dele fazer. Então não importa o que aconteça, porque Deus vai fazer alguma coisa, é por isso que eu vou esperar. Quando pecamos, o nosso foco se desvia disso. Quando nós pecamos, o nosso foco se desvia de Deus e daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e começa a se voltar para aquilo que nós queremos e para aquilo que o mundo tem para nos oferecer. E cada vez que nós desviamos os olhos de Deus e damos um passo na direção do pecado, damos milhares de outros passos que nos distanciam de Deus. E a passo que damos na direção do pecado, estamos dando passos na direção da morte eterna, física e espiritual. Voltar nossos olhos para aquilo que Deus viver. O Natal não precisa se encerrar
no dia 25 de dezembro. Se nós reconhecermos nesta manhã que os nossos olhos se desviaram de Deus e passaram a se voltar para circunstâncias, necessidades, desejos, pecados, se nessa manhã nós nos arrependermos e dizermos: Deus, queremos voltar para o Senhor, queremos voltar, ter uma vida de acordo com os teus propósitos para nós. Se nessa manhã nós reconhecermos que os nossos pecados nos afastaram de Deus e pedimos perdão a Deus, pedimos que Deus nos restaure, nos transforme, pedimos que Jesus entre nas nossas vidas, nos resgate dessa vida pecaminosa, todo dia será dia de celebrar o dia que Jesus nasceu em nossas vidas, todo dia será Natal. Eu queria concluir essa mensagem dessa manhã, essa mensagem que fala sobre fé, sobre esperança, sobre propósito de vida, olhando apenas para 2 versículos. Eu quero encerrar olhando para 2 versículos que expressam esta ideia de celebrar todos os dias o nascimento de Jesus nas nossas vidas, de celebrar todo dia o Natal de Deus em nossas vidas. O primeiro versículo que eu quero concluir essa mensagem nessa manhã, diz que Simeão, movido pelo Espírito, foi ao templo. Tenta imaginar essa cena, Simeão na casa dele, e o Espírito pega ele pela mão e fala: Simeão, vamos para o templo? E Simeão fala: mas hoje não, Deus, hoje eu estou cansado, hoje acabei de passar o Natal, véspera de Ano Novo, eu estou cansado. Deus, eu não posso ir hoje para o templo porque minha família está em casa, tenho visita em casa. Deus, eu não posso ir para o templo hoje porque está chovendo, está sol, está calor, está frio, eu estou com a unha do dedão encravada, borrou o esmalte, eu não posso ir hoje. A Bíblia diz que Simeão foi movido pelo Senhor para o templo, ele não deu desculpa, ele se deixou conduzir pelo Senhor, deixou que Deus conduzisse a sua vida, e aí ele chega no templo, tudo aquilo que ele tinha esperado era aquele dia que ia acontecer, o dia que o Senhor o levou ao templo. E pense, se coloca no lugar de Simeão. Deus falou que ele não morreria antes de ver Jesus, antes de ver o Salvador de Israel. E eu imagino Simeão chegando ao templo e começando a procurar talvez por um homem já formado, por alguém com aparência de rei, porque a Bíblia não fala que Simeão ia encontrar um bebê. A Bíblia diz que Simeão não morreria antes de ver a salvação, o Messias. E eu imagino, penso eu, Simeão procurando um homem já, alguém com porte de rei, talvez de acordo com os reis da história de Israel. E ele chegando ao templo e aquela multidão. Como é que você procura alguém? Você não sabe como essa pessoa é. E Simeão está procurando. E ele, de repente Simeão chega ao templo e ele vê uma fila de pais com bebês no colo. Porque era comum. Todo dia tinha apresentação de crianças, todo dia um primogênito, um menino era levado ao templo para ser apresentado. E lá está Simeão, que foi movido pelo Espírito Santo até o templo, e ele chega lá, e ele olha aquela multidão, e ele olha aqueles pais com aquelas crianças na fila, mas uma família chama a atenção dele, um menino parece se destacar no meio da multidão. Não se destaca para todos, porque o próprio sacerdote não reconheceu o Deus encarnado. Os levitas não começaram a cantar música quando Jesus entrou no templo. Mas para Simeão, que era alguém movido pelo Espírito Santo, ele reconheceu naquele menino a promessa de Deus. E então nos diz o texto que ele pega o menino nos braços e ele louva a Deus, porque ele diz assim no versículo 29, Senhor, como prometeste, podes pedir em paz teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Deus, o Senhor falou que eu não morreria antes de ver a sua salvação. Pode me dar conta, pode me promover, pode me levar, Senhor, porque eu vi a tua salvação. Agora, pensem, pare e pensa, o que aconteceria se Simeão, no dia que o Espírito Santo chamou para andar com ele, no dia que o Espírito Santo o levou ao templo, você falasse, não, hoje não. Hoje eu não vou para o templo não, hoje eu estou cansado, hoje eu estou de mal daquela pessoa, ela vai estar lá, não quero encontrar com ela, hoje não, porque já fui tantas vezes, já fui o ano inteiro, hoje eu não vou. Mas quem está chamando é o Espírito Santo,
E ele está falando que hoje é o dia dele mudar a sua história. Penso eu, que se Simeão não tivesse obedecido à voz de Deus, que o chamou para andar junto, se Simeão não tivesse permitido que o Espírito Santo conduzisse a sua vida, talvez ele teria perdido aquilo que Deus tinha preparado para ele. E eu não tenho como não pensar nisso. Quantas vezes o Espírito Santo nos convida para andar junto? Quantas vezes o Espírito Santo nos diz, venha, ou vai, ou vamos juntos, e a gente fala, não, hoje não vai dar. Hoje eu não estou afim. Eu tenho até medo de pensar o que eu já perdi na minha vida por não ter deixado o Espírito Santo me conduzir. Uma boa maneira da gente concluir essa mensagem, de levar para nossa casa e para nossa vida, não é com uma pergunta, mas com uma afirmação. Deixe o Espírito de Deus mover a sua vida. Se joga, se entrega. Ao invés de dizer assim, Senhor, eu estou indo e abençoa o que eu vou fazer no dia, diz, Senhor, para onde a gente vai hoje? Eu quero te seguir, Senhor. Me mostra onde o Senhor está indo que eu vou atrás. Eu sou teu seguidor. Me mostra onde o Senhor está indo, eu vou atrás. Eu quero ir junto. Ao invés de falar, Senhor, eu tenho isso para fazer hoje. Me segue rápido, senão você perde o embalo. Você vai ficar para trás. Por que a gente não faz o contrário? E fala, Senhor, me mostra onde o Senhor está indo. Eu quero ir junto. Eu quero te seguir por onde quer que o Senhor for. E um segundo texto que eu queria usar para concluir essa mensagem nessa manhã, diz na narrativa bíblica que enquanto Simeão está louvando a Deus, neste exato momento aparece uma outra personagem chamada Ana. E a Bíblia, dessa vez a Bíblia dá o relato completo. Diz que essa mulher, ela era profetisa, diz que ela era da tribo de Asser, diz que ela era idosa, viúva, mas principalmente, quando a Bíblia vai resumir a vida de Ana, diz que ela orava e jejuava todo dia. Mais uma vez, se a Bíblia fosse resumir sua vida, como ela resumiria? Na vida de Ana foram essas características: profetisa, de uma certa tribo de Israel, alguém que mesmo sendo idosa, jejuava e orava continuamente. E aí diz a Bíblia que quando Simeão está louvando a Deus, os ouvidos de Ana estão atentos, e ela ouve esse louvor de Simeão louvando a Deus, que a salvação chegou. Diz a Bíblia que neste exato momento ela chega ali e ela pode então ouvir o louvor que Simeão dá a Deus por conta daquele bebê, o Salvador do mundo. Uma segunda forma da gente concluir essa mensagem, e eu quero te incentivar, esteja atento para o que Deus está fazendo. Ana pôde louvar a Deus, porque ela estava atenta às coisas que estavam ao seu redor. A oração, o jejum, a devoção a Deus, fazia com que os olhos dela estivessem abertos, seus ouvidos estivessem atentos para aquilo que Deus estava fazendo. Quando nós olhamos para essa outra história de Natal, somos convidados a deixar nossas vidas serem conduzidas por Deus, a depositar toda a nossa expectativa e esperança por aquilo que Deus vai fazer, a estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Simeão é alguém que, mesmo num cenário sem fé, esperava por Deus, esperava por aquilo que Deus ia fazer, e toda a sua vida era planejada pelo mover de Deus e por aquilo que Deus ia fazer. Que tal eu e você, em 2015, ao invés de nos envolvermos em guerras, conflitos, ao invés de nós cedermos nosso corpo para o pecado, porque eu e você também não nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo de Deus em 2015? Por que eu e você, ao invés de dar ouvidos para coisas que não edificam nossas vidas, ao invés de dar ouvidos para aquilo que quer nos destruir, a gente não aprende a dar ouvido para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus quer, para onde Deus está nos direcionando? Eu te convido a fechar os teus olhos nessa manhã, colocar a sua vida diante de Deus.
pode ser que até hoje, nós estamos no dia 28 de dezembro, e pode ser que o calendário deste ano foi um calendário totalmente aleatório para você, que você viveu sem propósito de vida, ou viveu de qualquer jeito, ou viveu em guerra, viveu sem esperança, viveu um esfriamento de fé. Mas eu creio que Deus nessa manhã está nos convidando a refletir na sua graça, no seu amor. Creio que Deus está nos convidando nessa manhã a pensar que Ele sempre está agindo, Ele sempre está falando. Deus está sempre